Pronto, tá live. Pronto, estamos começando, mas vamos lá. Você vai querer compartilhar o. Eu vou compartilhar agora. Vou Pronto. compartilhar. Eu acho que vai sair aqui que você está numa live. Vamos lá, vamos ver se saiu aqui já. Um momento, porque aí eu já vou compartilhar aqui e já chamo o pessoal. Só um momento. É até bom porque o pessoal vai entrando, né? Já tem duas Tem alguém pessoas. entrando já? Tem Tem. duas? Pronto. Aham. Deixa eu ver aqui se saiu alguma live, alguma coisa aqui. Por enquanto nada. Aí. Não, se você quiser, pode ir me apresentando já, pode ir falando Você e. já tá É. conseguindo aí, né? Tô tentando, como diz a história. Mas eu vou conseguir. Eu chego lá. Boa noite, gente. Que a paz esteja com todos nós, que a gente enfrente esse momento que a gente vem passando. E na noite de hoje a gente está repetindo o que a gente. O primeiro teste que foi a semana passada foi com o Emanuel Rodolfo, que por coincidência ele é um dos primeiros aqui a entrar. Um abraço também para você, Rodolfo, que está acompanhando. Na noite de hoje, a gente tem a presença do nosso querido Wagner, Wagner Andrade, também conhecido como Vaguinho. Eu Ele mesmo. é isso. Vaguinho é palestrante, é Ah, psicoterapeuta e participa lá do SEC, Centro de Expansão Consciencial, que fica em perfeito. Caruaru. Seja Exato. bem-vindo, querido. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre espiritualidade e sobre esse momento que nós estamos passando, né? Que nós estamos vivendo. Estou à sua Exatamente. disposição para a gente bater um papo aí, para a gente bater essa bola boa e É conversar isso sobre o aí. momento, conversar sobre tudo. Estamos aqui. Vamos lá. Ótimo. Gente, quem quiser participar e fazer alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário, quando fizer o comentário, vai aparecer aqui para a gente coloca aqui, tá certo? E a gente quer. Você tá visualizando aí? Não, eu não estou conseguindo ver a tua live aqui. Deixa eu ver se eu procuro Hum, você, porque aí eu já. Chico Camusim. Fique tranquilo, pode ir tocando, Leandro, pode ir conversando, sem a problema. gente, a gente tem esse momento agora, um momento muito difícil. Mas antes de entrar realmente no tema para a gente abordar, hoje é um dia especial em que a gente lembra e comemora o Dia das Mães. Então, eu queria, antes de tudo, desejar a todas as mães um excelente dia. Alguém pode dizer, mas não é mais dia, é noite. É dia, dia de mãe é todos os dias. Então, Exatamente. que a gente aproveite sempre as oportunidades que a gente tem, né, de agradecer a Deus, a vida, pelas mães que nos trouxeram até aqui, a esse plano físico. Lá, naturalmente, eu estive hoje na casa da melhor mãe do mundo. Eu sei que o restante do mundo talvez não concorde, somente mais outros 3 pessoas concordem que a melhor mãe do mundo é a minha, Com certeza. que são exatamente meus 3 irmãos. A gente, a gente sempre acha que a nossa é a melhor, né? Não, É a melhor. Então a gente está vivendo aí nessa fase difícil e até se espelha, reflete um pouco o momento, o dia de hoje, em que a gente foi fazer uma visita, nem que fosse um pouco rápida, e aí, esse momento é tão especial de reflexão que eu estava, como é que diz, recluso, né, em casa desde o princípio dessa pandemia. E hoje foi o meu primeiro dia que eu saí e fui ver minha mãe. sei. E aí foi o dia mais diferente que foi o fato da gente que ter o costume de se abraçar e se beijar, né? E aí hoje foi um pouco distante.
do contato físico, eu não consegui abraçar e beijar todos os meus irmãos, que também apareceram por lá. Mas, como eu estava em quarentena, minha mãe também, aí eu consegui dar um abraço nela. Mas é um momento muito especial. Um beijo para minha mãe, um beijo para todas as mães. Parabéns por compartilharem, né, esse momento de criação. É um momento de criação, é compartilhar com Deus, né? É ser mãe. Uhum. Antes de você abordar o momento, hoje eu queria só registrar as presenças do pessoal que está acompanhando aqui. Emanuel Rodolfo, Gilvânia Maraia, Bianca Moura, Garcia Araújo. Garcia é lá do Mensageiros do Cristo. Valeu, Garcia. Beijo para ti, beijo para o pessoal daí de toda essa querida casa. Marleide Nel, um abraço para você também. Kelly Mendes, boa noite aos dois. É esse momento que a gente está experimentando também, né, Vaguinho? Essa ferramenta, né, para que as pessoas possam participar. Né? Todo mundo aprendendo, é verdade. Mas, e para você, querido, como é que está sendo enfrentar esse momento agora dessa pandemia e vendo tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo? Para mim, eu acho que assim é um dos momentos mais importantes da humanidade, né? Porque, na verdade, dentro da nossa era, dentro da nossa época, nós não temos paralelo, né? Nós tivemos uma pandemia, uma coisa parecida como essa, que foi uma tragédia humanitária em 1918 e que durou até 1920, né? Então, portanto, faz 21 anos, 22 anos, né? Na realidade, e quando terminou, que concluiu tudo, foi em 1920. Então, exatamente 100 anos após, acontece o início de uma nova pandemia. Então, a gente não tem paralelo para isso, a gente não tem como fazer comparações. Porque quando foi que a gente foi impedido de sair de casa? Quando foi que a gente foi impedido? E outra coisa, o impedimento é de um ser que é invisível, inclusive muito apropriado para o espiritismo, né? Um ser invisível que aparece e vem dar notícias, né? Então significa dizer que tem tudo a ver com o espiritismo, né? E que muita gente diz assim, eu não acredito no invisível. Eu digo, pois é, está sendo pego por ele agora, né? Inclusive ele está obrigando você a ficar em casa, a você se concentrar, a você tomar conta da sua família. E aí vem exatamente as diferenças para mim, que é exatamente nesse momento, eu estou vivendo um momento muito importante de introspecção e um momento de muito estudo, de muita observação, de muito cuidado, de muita convivência com os meus. Né? Hoje, como você, aí eu aproveito também para dar os parabéns a todas as mães. Eu, como você, fui na casa da minha mãe e há pouco tempo, há 30 dias atrás, o meu pai desencarnou, né? Então, e minha tia, uma semana atrás, né? A irmã dele, né? Tomada das emoções e etc., teve um ataque cardíaco, foi internada e desencarnou também, né? Há 45 dias foi um tio meu lá do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, foi uma sucessão de acontecimentos bem trágicos, bem, né, que espantaria qualquer ser humano, né? E não é que eu sou diferente de ninguém, mas parece que quando a gente tem um conhecimento da doutrina espírita, conhece quais são os movimentos do mundo espiritual, a gente encara as situações de uma forma diferente, né? A nossa visão em relação à espiritualidade não é a mesma visão de uma pessoa. Eu estou falando daqueles que realmente entraram no espiritismo. Tem gente que entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra nele, né? E vai, assiste a palestra e tal, mas quando sai dali, o comportamento e a forma de viver é igualzinho à forma de viver de todo mundo, né? Quer dizer, com os mesmos pensamentos, com o mesmo egoísmo, com a mesma forma de encarar a vida. E esse momento está exigindo que a gente realmente se transforme, né? Que a gente realmente faça uma revisão das nossas próprias vidas, que a gente reveja os nossos padrões vibratórios, o nosso comportamento em relação às outras pessoas, em relação à nossa própria família,
porque eu acho que uma das maiores lições desse momento, e eu não sei se você concorda comigo ou vocês que estão aí assistindo, mas uma das maiores lições é que nós precisávamos novamente voltar a conviver com nossa família. Porque a maioria das pessoas, veja só, é assim, receberam uma família lá no plano espiritual, escolheram a família que iam viver aqui, fizeram a sua programação espiritual, vieram para cá e estavam em fuga. Qual era a fuga? Eu tinha que sair para farrar, para beber, para brincar, para ir para balada, para ir para o shopping, para comprar, para ir cortar o cabelo, para pintar, para não sei o quê, para ir para academia e nunca ficava em casa. Os momentos de casa era apenas o momento de ir dormir. Os pais abandonando seus filhos em casa e só chegava para dar um beijo na cabeça do filho quando ele já estava dormindo. E de manhã só pegava o menino, deixava no colégio, ia trabalhar e só à noite revia a criança em casa. Da mesma forma, os irmãos que não se suportavam tinham que sair de casa para poder ir para a balada, encontrar os amigos. Agora está tudo vetado, meu amigo. Quer dizer, você precisa ficar em casa, você precisa novamente renovar os seus votos familiares e os seus encontros espirituais aqui na Terra. Então significa dizer que é como se, de alguma forma, a natureza e a espiritualidade estivessem dizendo assim, olha, tu precisa cumprir com o teu objetivo aqui na Terra, que é conviver com os teus. Então, quer dizer, para mim está sendo uma lição, quer dizer, melhor do que essa, só se for duas dessas. E aí, graças a Deus, que não venha duas dessas, né, Leandro? É um puxão de orelha mesmo, Não é, né, que a gente não? está passando. Pois é um puxão de orelha dos grandes, né? E a gente precisa aprender e entender todo esse padrão aí, toda essa lição bem dada que é a espiritualidade junto com a própria natureza. E outra coisa, não vamos entender isso de uma forma catastrófica, nem destinada, não existe destino aí nesse processo, fomos nós que escolhemos esse momento que nós estamos vivendo, né? Escolhemos tanto viver aqui nesse momento, como também escolhemos, através das nossas iniquidades, nas nossas más escolhas perante a natureza, receber um vírus, e aqui eu não estou discutindo se é um vírus que veio de laboratório, criado em laboratório, se é um vírus que veio do degelo das calotas polares, seja lá como for, o ser humano foi e mexeu na natureza, mexeu em alguma coisa que não devia ter mexido. E aí surge uma pandemia. Como sempre, né, o ser humano dá de cara com a sua própria escolha. Né? É aquela história da causa e efeito, que é a lei, um dos fundamentos principais do espiritismo. Então, nós estamos, na realidade, sentindo o efeito de uma causa que nós proporcionamos a nós mesmos. Né? Não tem ninguém dando castigo em ninguém. Não existe ninguém misteriosamente mandando um vírus para matar todo mundo. Ou, tá? Os ceifadores, né, como geralmente estão falando ultimamente, os ceifadores fomos nós mesmos. Nós somos os próprios ceifadores das nossas próprias vidas. O problema é que a gente não se responsabiliza e não admite que o culpado somos nós mesmos. Né? E é bom a gente lembrar disso. Você falou uma palavrinha aí, é importantíssimo a gente lembrar. Não é castigo. Exato. Deus não castiga. Deus não castiga ninguém, porque algumas né? pessoas dizem, não, porque Deus castiga quando a gente faz coisa errada. Não, Deus castiga. Deus Pois ama. Só. Exatamente. Agora é aquela história. A vida nos apresenta, as oportunidades de aprendizagem, e aí se a gente não aproveita, a gente não aprende. E aí vem aquela velha história. Vida é lição repetida. Isso que a gente precisa é aproveitar agora esse momento para aprender o que está nos apresentando nesse momento, né? Precisamos mudar, precisamos Pois é. amar. Tá cortando um Isso que a gente pouquinho. está tendo agora que aprender. É uma das coisas que a gente precisa aprender agora. Né? Verdade. Outra coisa, valorizar o contato. Exato. Valorizar o contato é extremamente importante. A gente vai vencer isso.
Eu tenho plena confiança de que a vitória tá, Eu não sei se está tá cortando aí. dando uma cortada, né? Tá dando uma cortada, tá dando uma cortadinha. Para você tá também? Tá? Tá, às vezes corta. Sei. Aí eu queria pedir do pessoal A impressão, né? ver se está cortando dos dois, o que o pessoal pode nos ajudar nesse sentido. Pois é. Não, é informar, né? O que é que está acontecendo, se eles estão Uhum. recebendo as informações do que a gente está falando da forma correta, sei lá. Estão ouvindo direito, né? Por favor, minha gente, deem aí um retorno para a gente. Enquanto isso, registrar aqui Josiane Sabino, que está participando. Olha aí, Ela Jojó, deu. do, do Botar aqui o CEEC. comentário dela aqui, ó. Isso. Boa noite, queridos amigos. Leandro e meu amigo e irmão Vaguinho. Beijo, Jojó. Thaís Melo, que faz parte aqui do Chico Xavier. Bianca Moura, falando das provações, né? As provações são muito duras. E é importante que a gente compreenda: prova não é castigo, né? Pois é, Muito bem. prova é Ela colocou escolha. muito bem. Isso. É, prova é Ou escolha. necessidades, né? Oh, pois é, pois é. Francisca Goretti, também presente. Manuel Rodolfo. Manuel, ele está dando retorno aqui. A sua imagem, Leandro, está um pouco difusa. Manuel, tá. É a questão da qualidade da câmera do meu computador. Eu ainda não consegui ainda resolver esse problema. Tem uma pessoa aqui no meu compartilhamento, Leandro, tem uma pessoa Sim. dizendo aqui, o som não tá legal. Eu acho que é porque tá cortando, né? Então, gente, tenha um pouquinho de paciência, que é o seguinte, é que todo mundo hoje, principalmente dia de domingo de noite, tá todo mundo se conectando na internet, então isso termina afogando a própria rede, né? Eu acho que dá uma supercarga, né, de pessoas entrando e termina gerando isso. Eu acho que deve ser isso, né? Não é, Leandro? Tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Ouvi dizer, inclusive, uma live Oi? aí de um cantor, não sei qual é. Tem uma, Eu tô ouvindo. tem Você tá uma me live de ouvindo? um cantor, Então, Você tá me tô ouvindo? ouvindo. Tô. Ah. Vamos aproveitar ao máximo aí esse momento e vamos tentar levar a mensagem assim, mesmo Sim, com com essas limitações certeza. que a gente Vamos tem. embora. Vamos trabalhando isso aí. Deixa eu ver aqui. Pierre Pessoa está assistindo. Emanuel Rodolfo. Uma frase, viu, José Maria. Leandro? Até enquanto você vai Sim. pensando aí, dando uma olhada, uma frase de André Luiz que eu achei maravilhosa, sempre achei muito bonita, que é através de Chico Xavier: ninguém foge aos princípios da causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. O que significa dizer que a gente está agora tendo a oportunidade de renovar os nossos próprios caminhos, né? De fazer uma renovação, de fazer uma reforma na nossa forma de pensar. Uma coisa que é importante a gente entender é que o mundo jamais será como o que era antes, né? Então tem muita gente dizendo assim, E eu quero tomara voltar que ao nunca normal. seja. Tomara que não seja, exatamente. Né? Quer dizer, tem muita gente dizendo assim, eu estou doido que volta ao normal. Eu digo, por favor, que não volte ao normal. Né? Porque o normal estava sendo muito ruim, né? A gente percebe isso, a falta de objetividade das pessoas, a falta de concreteza nos pensamentos, né? A falta de caridade, a falta de sensibilidade perante o convívio com os seres humanos, estava levando o ser humano a realmente adoecer, a realmente criar um grande problema nas suas próprias vidas. Tem muita gente por aí, viu, que está focando nessa questão das mensagens, de não sei o que a gente até conversou agora há pouco, que é perigoso a gente pensar que alguém está dando uma mensagem sei lá, de pré-cognição, né, de previsão do futuro, do que vai acontecer. E aí eu me lembrei, viu, me recordei de uma história de um conto hindu,
Eu gosto muito das parábolas, dos contos hindus, porque eles nos trazem muitas coisas bacanas, né? Então, existia um sábio chamado Maharishi. Não sei se você já ouviu falar. Um sábio Maharishi, ele antes de Cristo, pelo menos uns 2000 anos antes de Cristo, na Índia, né? E ele era uma pessoa que predizia o futuro. Ele via nas pessoas o futuro delas. E ele teve que fugir da cidade onde ele morava, né, da aldeia onde ele morava, porque as pessoas só procuravam ele para aquilo, né, porque perguntavam o tempo todo, como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser? Ele se aborreceu, foi embora para uma floresta e se enclausurou lá, ficou dentro de uma cabana, construiu uma cabana, foi morar lá. Andou muito numa floresta e ficou lá, totalmente isolado de toda a civilização, né? Quando foi um dia, 2 jovens passeando pela floresta se perderam, e aí anoiteceu, e esses 2 jovens viram uma luzinha no meio da mata e foram bater na casa de Maharishi. E lá na Índia tem essa tradição de que você, quando procura um acolhimento, imediatamente os hindus ele acolhem, eles têm a obrigação de lhe acolher. Pelo menos na época era assim, né? Agora eu não sei mais se é. Mas eles têm a obrigação de acolher. E Maharishi acolheu os 2 jovens. E os 2 jovens reconheceram ele. E perguntaram a Maharishi, disseram, olha, você prediz o futuro, então diga qual é o meu futuro e o futuro dele. Maharishi disse, não, pelo amor de Deus, eu já fugi de lá para não dizer futuro de ninguém, porque todo mundo me aperreava com futuro. Por favor, não me apoquente com essa história de futuro. E aí os rapazes, não, mas deixe de ser egoísta, diga, fale pra gente como é que vai ser meu futuro. Apurrinharam tanto do dia que foram para lá até o outro dia, que Maharishi resolveu dizer. Ele disse, olha, você vai ser rei daqui a 1 ano, e você vai morrer daqui a 1 ano. Quer dizer, 2 sentenças, né? Um ia ser rei e o outro ia morrer. E aí os 2 foram embora para a civilização novamente, né? Voltaram para a aldeia onde eles moravam. Quando eles voltaram para a aldeia, o que ia ser rei começou a abusar do reinado antes do tempo, né? Então começou a se dizer o melhor, a ameaçar as pessoas, a dizer às pessoas que, olhe, quando eu for rei, já sabe, né? Eu vou lhe prender, vou fazer isso, vou lhe prejudicar porque você está fazendo isso. Quer dizer, começou a soberba, né? A famosa soberba. E aí, né, essa coisa foi crescendo e ele se tornando cada vez mais antipático para o povo da aldeia dele. Ao mesmo tempo, o que recebeu a sentença de morte, que com 1 ano morreria, começou a rever os pontos de vista, a ser uma pessoa melhor, mais cortês, uma pessoa mais caridosa, mais ligada aos seres humanos, com cuidado na natureza, com cuidado em tudo, né? Então, fantástico. O que é que acontece? Veja, aí deu 1 ano, nem o que ia virar rei virou rei, nem o que nem o que ia morrer, morreu. Mas eles esqueceram e ficaram extremamente chateados com o Maharishi. Aquele, sabe, foi errar justamente conosco. E aí vamos voltar lá para poder cobrar ele. Mas não esqueceram que Maharishi disse a eles, olha, seguinte, vocês, lógico, estou prevendo o futuro, mas tudo depende de vocês, porque o futuro ele é flexível. A gente pode estar vendo uma coisa agora, mas vai depender muito de vocês, né? E aí os 2 saíram depois de 1 ano e 4 meses, né, que a previsão não se concretizou, saíram os 2 para poder cobrar Maharishi. No meio do caminho da floresta, perto de uma pedra, tinha um saco cheio de ouro. E aí o que ia ser rei foi logo pegar o ouro. E aí o bandido que tinha roubado o ouro avançou em cima do rapaz que ia ser rei com uma faca. O outro que estava assistindo foi defendê-lo. E travaram uma luta muito ferrenha e tal, onde o bandido feriu ele com uma faca no ombro. Mas eles afugentaram o bandido. O rapaz que ia morrer botou só uma bandagem, colocou no local um curativo, e os 2 seguiram para a cabana de Maharishi para reclamar dele. Chegaram lá, bateram, Maharishi abriu a porta e disse, vocês de novo? Não é possível. Aí ele disse, não, a gente veio aqui cobrar porque você errou. Né? 1 ano e 4 meses, nem eu morri, nem ele virou rei. Aí ele disse, você com que ia virar rei, né? Você virou uma pessoa extremamente arrogante.
você foi mal com as pessoas, você foi uma pessoa que usou da sua soberba, da sua vaidade, de tudo para machucar e maltratar as pessoas. Portanto, você não só não se transformou em rei, mas do bocado do rei que você se transformaria, tá aí essa sacola de ouro que você trouxe do ladrão que roubou das pessoas, né? E você, que ia morrer, você reconstruiu sua vida. Você foi melhor e tal. E do karma que você ia pagar de morrer, sobrou apenas o arranhão no seu ombro. Aí eu me recordo de Chico Xavier, quando ele diz, né? Quando você faz coisas boas e positivas, aquilo que poderia ser muito ruim se transforma numa coisa maravilhosa, se transforma realmente na sua redenção. Então, muitas vezes, se você tem que morrer, você apenas quebra um braço, uma perna, acontece apenas a metade daquilo tudo, um terço daquilo tudo que teria de acontecer. Você vai deixar de pagar? Não, porque a lei é de causa e efeito, mas você minimiza muito tudo isso. E a gente não está minimizando agora, né? Então a gente não está aproveitando o tempo para minimizar essa pancada. Eu acho que assim uma das grandes lições desse conto hindu é isso, a gente não quer saber de minimizar. Como o rei, a gente está sendo arrogante nesse momento, colocando aos quatro ventos que nós somos melhores, que nossas opções políticas são melhores, que a nossa vida é melhor, que somos os mais desgraçados também, porque tem gente por aí tocando terror, né? Dizendo que são, sabe, terríveis, que tá tudo terrível, tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo uma casa para morar, e não agradece por essas dádivas divinas, né? Eu não sei se eu consegui me explicar direitinho aí o que é que eu penso nesse momento, porque esse conto assim é perfeito para definir o que está acontecendo. Não procure saber do futuro. Por que você não vive o presente da melhor forma possível, né? Por que você não reconstrói esse momento da forma mais bonita possível que você pode? Ah, Wagner, porque eu estou passando necessidade. Poxa, peça ajuda. Todo mundo está aqui para ajudar, para poder dar as mãos e tal. Não, Wagner, não aguento, estou com depressão. Procura algum terapeuta. Tem os terapeutas que estão com suas casas abertas e tal, exemplo aqui do SEC, para atender pessoas, porque com determinados controles e tal, ele pode atender os psiquiatras, precisa de remédio e tal, mas não fique nessa vibração negativa que já realmente a gente está vendo acontecer na internet em todo canto, né? Em todas as redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, as pessoas fazem questão, inclusive, de divulgar o que é ruim, em vez de divulgar o que é bom, inclusive fake news, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu costumo dizer atualmente que a gente está vendo agora o que há de melhor do ser humano e o que há também do pior do ser humano. A gente está tendo nesse momento aí uma grande verdade. A oportunidade da gente ver isso. O pior do ser humano é fazer terror, é pensar negativo, é achar que quem pensa diferente é inimigo. E aí tudo isso é completamente diferente do que as próprias religiões ensinam. Né? Ao invés da gente se unir, ao invés da gente se aliar, e aí eu vou falar o melhor do ser humano, é que a gente está também tendo a oportunidade de ver pessoas se doando, trabalhando em prol do próximo, verificando esse momento, acudindo às dores dos outros. Eu coloquei aqui na tela, não sei se você consegue enxergar aí, tem uma pessoa chamada Pierre Pessoa. Já virei fã do Wagner. Obrigado, não faça isso não quero não, viu? Eu admiro o Pierre, que ele faz lá em Bezerros, ele participa de uma atividade muito interessante que eles criaram lá, um grupo de voluntários chamado Fome Não. E eles estão se reunindo, que bacana. Estão se reunindo, coletando alimentos para distribuir com pessoas que estão passando necessidades. E de uma forma muito transparente, porque tudo que ele faz, ele coloca publicamente, né? Quanto já arrecadou, tanto que foi doado em dinheiro, tanto isso que foi comprado de feijão, prestando de arroz, conta, né? Prestando conta de forma clara. Uma coisa, Leandro, que inclusive a gente está fazendo aqui no SEC também. Nós estamos arrecadando alimentos, estamos com campanha, como o SEC também está com uma campanha de arrecadação de alimentos.
Uma das maiores hipocrisias da nossa época é essa questão de utilizar os ditos do Evangelho, né, as passagens do Evangelho, para poder justificar determinadas coisas nas nossas vidas, né? Então, por exemplo, o que o rapaz está fazendo, desculpa, o nome dele é Pierre, né? Pierre. Pierre, o Pierre está fazendo é uma coisa maravilhosa. Eu faço isso prestando contas diretamente às pessoas que estão fazendo as doações. Mando as notinhas, essa coisa toda. Mas muitas vezes você vê algumas pessoas fazendo a divulgação até para mostrar que está sendo entregue os produtos, né? As cestas básicas e tal. E as pessoas criticam em relação a isso. Não, o que a mão direita dá, a esquerda não pode. Você está entendendo? Começa a utilizar isso. Gente, em vez de criticar, quando você for criticar alguma coisa, eu fico chateado com essas coisas, viu? Olha, quando você for criticar, faça primeiro, né? Começa a fazer, entendeu? Se em vez de criticar, vamos fazer, vamos todo mundo fazer, em vez de estar olhando o quintal dos outros, vamos limpar o nosso, né? Costumo sempre dizer isso, né? A gente reclama muito da política, não sei o quê, porque as cidades estão sujas, porque não sei o quê. Já limpou sua calçada? Primeiro limpe sua calçada. Se todo mundo limpar a sua calçada em um pedaço da sua rua, a cidade estava limpa. Então é assim que funciona, né? A gente não pode ficar acusando os outros, olhando o que os outros estão fazendo, criticando a situação, o que os outros estão fazendo. Faça você a sua parte. Se você fizer a sua parte, vai estar muito bacana. Aliás, você vai sentir um alívio muito grande. Ao invés de estar criticando, você está fazendo. E é o que a gente chama de praxiterapia, né? Todas as vezes que você pratica o bem, você se sente bem. Inclusive é o nosso lema, né? O SEC diz assim, se você faz o bem, você se sente bem. Então, esse é o lema principal da gente. Faça o bem, cara. O resto, as pessoas... não, porque alguém vai dizer, deixar de dizer. Não, vai lá e faz o bem. Fala pouco, né? E é aquela história. Fala pouco e faz muito, né? Fala pouco e faz mais, né? Melhor. Pierre está dizendo aqui, não fotografamos as pessoas. Fantástico. Eu acho que não deve fotografar, nem deve filmar, não deve fazer essas coisas. Mas deve prestar conta. Mas deve dizer assim, ó, doamos tanto. Eu sempre digo, doamos 12, foi tanto para tanto, tal. Se eu estiver mentindo, as pessoas vão dizer, não vão? Ó, o mentiroso aí falando na internet. Então, poxa, tem que ser desse jeito. Faz alguma coisa, né? Sei lá, um momento tão especial da nossa vida que poderíamos estar mostrando essa nossa solidariedade, essa nossa vontade de fazer as coisas e tal. Poxa, estamos nos degladiando na internet, dizendo coisa um com o outro. Pessoas que estão, inclusive, sei lá, perdendo as amizades antiquíssimas por conta de questões políticas. Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar um chá de Simancol, que nesses caras que estão aí no poder e os outros que deixaram o poder não estão nem aí pra gente, nem te conhece, né? E quando é conveniente para eles, eles se unem de novo para poder tomar o poder. É assim que funciona a vida. Parar com esse negócio de estar conversando bobagem na internet e fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, falar alguma coisa, criar alguma coisa bacana. Isso é que é legal, né? Isso é que é fantástico. Isso é ser espírita, né? Sair da teoria para ir para a prática, né? Vamos lá. A gente vê muito que as pessoas esquecem que tem uma boca só. Pois Aí tem 2 ouvidos, pois 2 mãos. Show! Ou seja, a gente precisa ouvir mais o outro. A gente precisa operar, né? Fazer algo. Usar as 2 mãos. Perfeito. Aí a gente quer pegar com a boca, tá criticando quem faz. Pois. Né? As pessoas, muitas vezes a gente vê pessoas que usam as mãos somente para postar uma na outra e dizer assim, Senhor, me dê isso. Eu me lembro sempre de uma história, né, de as velhas histórias dos sábios, né? Conta-se que havia um dia chuvoso em que tinha o sábio e seu assistente andando, e aí viu uma carroça que estava atolada na lama. E aí encontrou lá o primeiro, o dono da carroça, lá com as mãos postas e rogando a Deus.
fazendo sua oração. O mestre continuou seguindo em frente e não fez nada. Mais à frente, havia uma outra carroça, também atolada, e o camarada desceu, estava lá empurrando a carroça, dizendo palavrão e xingando, para que eu saí de casa e não sei o que, está empurrando a carroça. Aí o mestre chegou e disse para o seu discípulo, né? Disse, vamos empurrar aqui com ele, vamos tirar a carroça. Aí eles empurraram e liberaram a carroça, o carroceiro foi embora e tal. Aí o discípulo chega para o mestre e diz assim, eu não entendi, senhor. Como é que o senhor não ajudou aquele outro que estava lá de mãos postas? Ele estava ali pedindo a Deus para poder ser ajudado, para poder sair dali. Ele disse, meu filho, é o seguinte, o primeiro estava colocando as mãos postas e pedindo a Deus que resolvesse seu problema, que mandasse alguém para tirar a carroça. O segundo, embora não estivesse fazendo as orações, ele estava trabalhando, ele estava lutando, ele estava fazendo a parte dele. Então, é muito mais importante uma mão que opera do que uma boca que simplesmente fala. Pois é, né? É por aí, é por aí. Eu acho que esse momento, essa é a grande lição que nós estamos recebendo. E muita gente diz assim, eu não posso fazer nada, né? Não posso... Não, eu não tenho como fazer nada, eu não posso sair de casa. Eu digo, gente, é exatamente essa desculpa das pessoas que não têm vontade de fazer. Já vinham sem vontade antes, aí agora danou-se tudo, né? Chegou coronavírus e pandemia, preciso ficar em casa enclausurado, lockdown, né? Que agora até a palavra é em inglês agora, viu, Léo? Lockdown. Em vez de ser isolamento, é lockdown, né? Então, pô, aí você começa a pensar, poxa vida, por que você não faz, né? Por que você não sai? Por que você não começa a fazer diferente? E aí eu sempre digo, olha, começa de casa, né? Começa a ser mais simpático com tua mulher, com teus filhos, ou a mulher com o teu marido, com teus filhos, né? Com os irmãos. Começa a fazer a caridade de casa primeiro, que há muita gente não faz. Não é só, veja, eu não estou aqui dizendo que eu mesmo, minha gente, eu fiquei imaginando, puxa vida, será que eu estava fazendo do jeito certo antes? Porque muitas vezes você está tão absorto nos trabalhos, nas coisas e tal, que você esquece de viver com os seus. Então a primeira caridade é a caridade que você faz na sua família, dentro de casa, amando os seus, conversando, de novo dialogando, porque ninguém está dialogando mais, está todo mundo detonando, sem dialogar é absolutamente nada, né? E aí, poxa, você tem agora uma grande oportunidade de conversar com as pessoas que são da sua estrutura kármica, da tua estrutura de relacionamento. Foi com esse relacionamento que você se comprometeu na espiritualidade quando veio para cá. Depois que você conseguir tudo isso, começa a olhar ao teu redor e ver quais são os reparos que faltam dentro da tua casa. Né? Porque tem gente que diz, não tem o que fazer. Tem. Vá por mim, é uma luz para trocar, é um negócio, teu guarda-roupa que está desarrumado. Vai-te embora fazer as coisas. Depois começa a trabalhar no teu engrandecimento, na tua evolução, estudando mais, por exemplo, espiritismo, que tem gente por aí que fala, não estuda absolutamente nada. Eu não estou dizendo que sou estudioso, não estamos dizendo isso, né? Mas precisamos estudar espiritismo. Não existe doutor em espiritismo, né? O camarada que vem me dizer que é doutor em espiritismo, eu já dou 3 passos atrás. Eu digo, Ave Maria, esse está complicado, né? Então, esse aqui é o grande lance. Vamos estudar mais. Se não sabe inglês, eu gostaria tanto de saber inglês. Começa o curso de inglês. Não dá para terminar em 2 meses, 3 meses, mas dá para terminar, dá para começar alguma coisa, você iniciar alguma coisa que você sonhava. Quer tocar violão, começa a fazer aula de violão e tal. E aí começa a olhar também a comunidade. Quem está precisando de comida, de alimento, de tudo. Então você sai assim, de dentro para fora. Não fique de fora para dentro, não. Ah, não, eu estou esperando que o governo resolva o meu problema. Estou esperando que as pessoas resolvam o meu problema. Não, filho. É o contrário. Primeiro resolva o seu problema e você que vai resolver lá fora. E quando você resolver lá fora, você vai se sentir tão aliviado e tão descoberto. Você vai ter uma descoberta tão grande em relação a você mesmo, que, puxa, você vai dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa é poder ajudar as pessoas, porque eu primeiro me ajudei. Eu ajudei a mim,
construí a minha cabeça, minha consciência, meu equilíbrio, e agora eu vou equilibrar as outras pessoas lá fora. Porque também tem gente por aí atirando para todo canto, né? Dizendo assim, não, eu vou ajudar, e termina pegando Covid e morrendo no hospital e encharcando lá os hospitais de pessoas. Né? Porque falta prudência. Né? Tem gente que vai no assodamento. Não, eu tenho que me abraçar com um cara de Covid, porque Deus vai me proteger. Você contou essa história do carroceiro, tem aquela história do cara que estava lá rezando para Deus que a enchente não pegasse ele. Aí mandam um bombeiro, mandam os vizinhos chamar ele e tal. Quando ele está em cima da casa, vem um helicóptero tentar e diz, não, mas Deus vai me salvar. E aí ele morre afogado, vai para o céu. Quando chega lá, vai reclamar com Deus. Diz, Deus, você não me salvou. Ele disse, mandei os vizinhos, mandei o bombeiro, mandei o helicóptero, você não foi. Quer dizer, muitas vezes é exatamente isso. Cara, faça, né? Então, quer dizer, muitas vezes você está se prejudicando porque você não observa as coisas da forma certa. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E não precisa muita coisa, né? Com porque certeza. às vezes há pessoas na minha família que uma vez chegou e disse assim, Pedro, eu queria tanto saber qual é a minha missão. Ixi. Aí eu digo, coisa tão simples, a gente está aqui para ser feliz. Eu perguntei a essa pessoa, você é mãe? Aí ela disse, sou. Eu digo, você quer uma missão maior do que essa? Maior e mais bela do que essa não pode, né? Pois é. Você falou sobre os espíritas e tal. Eu anotei aqui, enquanto você está falando, às vezes eu vou anotando aqui alguma coisa. Às vezes a gente vê espíritas se achando melhores do que outros irmãos de outras religiões. Também não vejo, não somos. Quando a gente vê alguém que acha que é melhor do que uma outra pessoa porque pensa diferente ou porque tem uma religião diferente, eu digo para o espírita que diz isso, está precisando voltar para começar a ler o primeiro livro, o que é o espiritismo. Está precisando estudar bastante mesmo para entender que a gente não é melhor do que ninguém. Mas não é mesmo. Toda vez que a gente achar que é melhor... E outra coisa, né? A gente vê que dentro do espiritismo, quanto mais a gente estuda, a gente tem que estudar, né? E cada descoberta, eu li a codificação espírita algumas vezes. Eu tenho 33 anos de espiritismo. Eu comecei o espiritismo lá em 1987. Então, de 87 para cá, são 33 anos exatamente. E eu sei que eu vim aprender a ser espírita mesmo, e até um pouquinho de aprendizado do que é ser espírita de 4 anos para cá. Quando as coisas degringolaram na minha vida, aí lá volta Wagner Andrade, lá vai Vaguinho para poder botar as coisas em ordem, né? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Como já tenho conhecimento, né? Eu me lembro que eu li tantas vezes a codificação e não estava entendendo, Leandro. Ou não queria me responsabilizar, porque é pior ainda, né? Você muitas vezes lê, tá na tua frente, a verdade tá lá na tua frente. É preciso uma reforma íntima, é preciso você se melhorar, é preciso você ser melhor para o mundo, é preciso você ser melhor para você mesmo. Reconstruir a sua vida, reconstruir a sua forma de pensar, porque não é desse jeito que a banda toca. E aí você vai levando, negligenciando. Chega um ponto que você diz assim, ou vai ou racha. Ou eu aprendo agora, ou então não aprendo nunca mais na vida. Muita gente diz assim, não, tenho várias encarnações, eu vou aprender na próxima. Faça isso não, viu? O próprio Kardec disse isso, né? Quer ter felicidade, começa a ser feliz já nessa vida. Começa a reconstruir já nessa vida as coisas que vão vir no futuro. Você terá uma vida muito mais facilitada, você pode ter certeza, nas próximas encarnações, se você já reconstruir sua rota aqui e agora. E essa é uma grande oportunidade. Pense numa oportunidade, Leandro. Estou impressionado. Quando eu olho essa situação toda, lógico, eu me compadeço, porque tem tanta gente aí numa situação difícil, né, que é muito triste realmente. Porque os seres humanos compreendem pouco o momento e outros estão passando realmente uma grande dificuldade. Dificuldades materiais, dificuldades de saúde, e a gente precisa se compadecer e olhar tudo isso de uma forma muito séria. Mas também tem aqueles que não têm problema nenhum e estão colocando todos os problemas sobre si como se fossem, né, Cristos. Oh, meu Deus, eu não posso ir para o cabeleireiro hoje, né? Não posso pintar as unhas, meu cabelo, a raiz está ficando branca. É assim que a gente está vendo a moçada por aí reclamar.
Queria, tô doida para ir pro shopping. Outro dia eu vi uma criancinha lá, dizendo, meu Deus, as orações da criança, meu Deus, que passe logo esse momento para eu ir pro shopping. Quer dizer, a mãe já, né, já fez a cabeça da criancinha ali. Então, quer dizer, são assim objetivos que a gente tem que ter renovados. Então, nesse momento, ao invés de estar vendo uma tragédia, eu estou vendo uma grande oportunidade. Inclusive, o ideograma chinês, que significa crise, também significa oportunidade. Uhum. Porque, para eles, crise e oportunidade são a mesma coisa. Às vezes as coisas vão muito bem, às vezes as coisas vão muito mal. E ambas as coisas te dão lição. E ambas as coisas te dão oportunidade de você crescer, de você melhorar e se desenvolver. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar. Pelo menos na minha humildíssima opinião, né? Às vezes a vida nos apresenta, né, alguns reveses para a gente exatamente aproveitar para mudar, né? Uhum, com certeza. Você já teve algum Verdade. revés na vida que possa Ah, trazer assim eu? publicamente? Sim. Meu amigo, eu sempre conto isso publicamente, né? Eu nunca escondi de ninguém essas coisas, não, sabe, Leandro? Muita gente, inclusive, até brinca comigo e diz assim: rapaz, tu já contaste tanta essa história, não precisa mais tu contar, não, tu fica se expondo com essa história. Eu digo, rapaz, eu não tenho preocupação nenhuma. É até bom, porque as pessoas não têm que descobrir nada de mim. Eu mesmo digo de mim o que tem que dizer e acabou-se. Foi uma coisa que eu aprendi tão, né, tão bem aprendida, que você nem imagina. A minha história é uma história primeiro, de muita bobagem que eu fiz na vida. Eu passei um tempo muito grande na minha vida focando muito na parte material, esquecendo a parte espiritual. Embora já fosse espírita, eu persegui muito a minha carreira como consultor empresarial. Eu sou, quer dizer, digo sou professor, mas fui professor universitário, porque eu não dou aula mais em universidades. Tenho 2 formações e tal, tenho alguns MBAs, essa coisa toda. E a minha vida todinha foi de viajar em cima de um avião sempre, de um lado para o outro, fazendo trabalho de consultoria empresarial. Não tinha vida, né? Não vivia com a família, praticamente sem conviver com a família. Vivia em Recife, naquela agonia toda. Não que Recife seja ruim, que Recife é maravilhoso, mas eu fiz da minha vida uma agonia e a gente precisa colocar o meia-culpa nisso. Naturalmente, com essa agonia toda, eu bebia demais, exagerava na bebida e tal, e no final, né, há 4 anos atrás, eu cheguei ao cume disso tudo, me tornando alcoólatra, depressivo. Eu não sei quem nasceu primeiro, se foi a depressão ou se foi o alcoolismo. Eu sei que é aquela história da galinha ou ovo, né? Mas os dois foram paralelamente seguindo. Além disso tudo, por conta da mediunidade, naturalmente que as densificações espirituais, os pensamentos e o que você atrai energeticamente vai complicando ainda mais a sua situação. Né? Vai Então, desequilibrando. e isso eu fui me desequilibrando completamente ao ponto de chegar a querer me matar, a querer ter a própria vida, só não tirei porque eu me lembrava do espiritismo e dizia, não adianta se matar porque tem mais vida do lado de lá. E a sensação é pior ainda, porque você tem todo um tônus vital. Se você ia viver 80 anos, se mata aos 50, significa dizer que você vai, sei lá, pagar ainda um bocado e sentir todas as impressões do teu corpo físico lá no mundo espiritual. E aí não tive essa infeliz decisão de tirar a própria vida. Mas fui interno em clínicas de recuperação para dependentes de álcool e depressivos, passei 45 dias entre uma clínica e outra, sofri um bocado, e aí comecei a reconstruir o meu caminho a duras penas, e aí é preciso uma palestra inteira para poder falar dessa agonia toda que eu passei, e o resultado disso tudo foi construir uma nova vida. Mas construir uma nova vida na vida que já era, e na programação que eu já tinha. Na verdade, quando eu aos 50 anos de idade, eu estou com 54, aos 50 anos de idade, quando eu redescobri tudo, a ficha caiu, eu comecei a observar o mundo de uma forma diferente, e parece que só basta você lançar a mão
do reconhecimento de que você está errado, que as coisas começam a dar certo para você, que as coisas começam a mudar. É só você mudar o comportamento, desistir do que lhe faz mal e começar a cultivar o que lhe faz bem. Então, baseado nisso tudo, você reconstrói sua vida completamente. E o mais interessante de tudo, Leandro, é que quando você reconstrói sua vida internamente, exteriormente, as pessoas começam a ver o exemplo que você é. Né? E aí vem aquele ditado que as palavras são fantásticas, mas só os exemplos arrastam, né? Só os exemplos arrebatam você. Então, quando você começa a mostrar, eu pude sair, por que é que tu não pode também? Né? Por que é que tu não pode reconstruir tua vida? Por que é que tu não pode ser melhor? E num momento como esse, sabe, de reflexão, as pessoas estão tendo essa oportunidade. Uma oportunidade que eu não tive há 4 anos atrás, de ficar em casa clausurado pensando na vida. Eu acho que eu tinha endoidado, né? Porque, imagina, o cidadão já depressivo sem poder ir nem num centro para tomar um passe. Então, poxa, muitas pessoas estão passando por esse momento agora. Esse momento que eu passei há 4 anos atrás, que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Inclusive, eu quero aqui externar até meu agradecimento enorme a Josemar e a Joseane, que foram pessoas muito importantes nessa minha recuperação, viu? Joseane vinha aqui em casa... Está acompanhando, né? Pois é, Joseane vinha aqui em casa para me pegar e levar para o centro espírita. E eu tremendo, numa agonia muito grande, uma das coisas piores que eu já senti na minha vida. Ninguém sabe o que é depressão até passar, entendeu? Depressão é um negócio que é altamente acachapante. A gente, em pé não tá bom, deitado não tá bom, sentado não tá bom, dormindo não tá bom, quando acorda tá pior. É horroroso, é uma sensação terrível. Tudo isso é causado pelo desajuste do seu padrão vibratório. Quando você não segue o que é para seguir, naturalmente que você sofre. Né? Você sofre, não é porque Deus manda castigo para você, é porque você desobedece às leis dele. Entendeu? Então, quando você tira do universo, o universo pede de volta, meu nego. Diz assim, por favor, me dê de volta. Então, aí você está desequilibrado, não tem condições mais de dar de volta. E tem gente que tira a própria vida, por isso que a gente nunca deve julgar os que tiram a própria vida. Porque, imagina, se eu não fosse espírita, naquele momento, eu teria feito a besteira, porque não é bom viver aqui. Tá certo? Então, o Josemar foi outra pessoa que veio aqui, olha, me pegou na pior fase, chorando e gritando. Eu me jogava no chão. Então, quer dizer, foi um dos momentos mais terríveis da minha vida. E aí, quando a gente está aqui sorrindo e brincando, né, e dizendo essas coisas, parece que a vida da gente é um mar de rosa, que nunca aconteceu nada. Esse cidadão aí é feliz por natureza. Né? Hoje em dia, quando eu saio... que nunca sofreu, né? Que nunca sofreu nada. Quando eu saio para correr de manhã, né, que eu vou fazer meu Cooper, né? E na época da gente era Cooper, né? Não é Cooper, né? Que era aquele cara que inventou esse negócio, essa modalidade, o nome dele era Cooper. Né? Então, quando mas no meu tempo era dar uma carreirinha. Dar uma carreirinha. Pois é a mesma coisa. Quando eu saio para correr de manhã, Leandro, e que eu vejo o sol nascendo, eu choro. E aí, você me pergunta, por que tu chora? Eu digo, porque há 4 anos atrás eu estava numa clínica, não podia andar, eu tremia, não podia escrever. Olha, pense numa tragédia de ser humano, entendeu? Só o farrapo, só a capa do ser humano, entendeu? E quando eu corro, eu agradeço a Deus a dádiva de estar vivo, de poder ver o sol de novo, de poder me reencontrar com os meus, de poder conviver com minha família, de poder refazer a minha vida. Então, poxa, a gente precisa agradecer a Deus. Agradecer tudo que está passando, inclusive as coisas ruins, os perrengues que a gente passa, a gente tem que sorrir no espelho e dizer, tu vai superar, danado. As coisas estão ruins agora, mas vão ficar melhores. Então você começa a reconstruir tudo. E é maravilhoso isso, sabe? Essas situações, essas coisas que vão mudando. Outra pessoa que eu devo também reconhecer de todo o meu coração, que foi Dejan Dantas, que me ajudou muito também, que eu fui para o Chico Xavier, para a casa que é o Monmansu, que também frequentei lá, fui trabalhador lá da casa. Hoje em dia eu não participo de casas espíritas, mas sou espírita essencialmente, né? E tenho os trabalhos espirituais aqui no SEC, embora aqui não seja uma casa espírita. Mas
é um trabalho que nós fazemos hoje, tudo que eu faço hoje é focando nessa gratidão que eu tenho em relação à minha recuperação e à forma como eu ressignifiquei o mundo, né? Porque é uma forma de ressignificar o mundo, de ser melhor, de ser mais proativo com as coisas. Não, eu não desisto, eu não vou desistir disso. Eu vou seguir adiante e eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou ser melhor, aí tá tudo bem. Muita gente diz assim, mas tu é corajoso porque tu diz isso. Eu digo, não, eu não sou corajoso, né? Corajosos são aqueles que ainda continuam nesse negócio achando que isso vai dar certo. Não dá certo, meu filho. Entendeu? Você descumpriu as leis, meu nego, não vai dar certo. Isso é que é coragem. Quem planta né? colhe, né, na realidade, né? Quem planta colhe, meu amigo. Não tem isso, não. Quer dizer, você achar que não vai... né? Oi? Você conseguiu ler aí, ó, Josiane escreveu aí, você foi um você guerreiro. Obrigado, meu amor, muito obrigado. Você é uma joia. Aproveitando esse momento também, Pierre fez uma colocação anterior, que eu até coloquei na tela, tem assim, às vezes sinto a necessidade de ser conversado, debatido e explanado, exatamente a importância de viver o agora. Viver o agora. Essa existência que temos. A mudança precisa ser feita hoje. Deixar para amanhã é até egoísmo para com o próximo. Inclusive, tem um pensamento de Buda, né, 500 anos antes de Cristo, e Buda dizia o seguinte, que nós, seres humanos, vivemos cerca de 75% no passado, né? Vivemos 20% no futuro e apenas 5% no presente. O que significa dizer que a gente precisa viver mais o presente momento, agradecer esse momento maravilhoso de dádivas da nossa vida. E se nós temos tantos pensamentos, como o próprio Buda disse, que são 95 mil pensamentos por 24 horas, e a neurociência comprovou agora há pouco que são 75 mil pensamentos, que comecemos a cultivar pensamentos do bem. Porque não adianta nada você construir pensamentos bobos sobre a vida, está construindo o teu castelo em areia movediça. Vai desabar, meu filho. E aí depois você vai reclamar e dizer que Deus é o culpado. Deus não tem culpa de nada. Você passou besteira e você acha mesmo que as coisas que eu fiz foi Deus, Deus que foi culpado? Nada, a culpa foi minha. Não foi culpa de ninguém, a culpa foi minha. E graças a Deus, corrigindo a rota, fazendo as coisas do jeito que a gente tem que ser, do jeito que tem que ser feito. Com muitas falhas, sabe, Leandro? Ninguém precisa virar santo, gente. Eu vou virar santo, tá vendo não que eu sou esse camarada descontraído e brincalhão, tirador de onda? Pronto, eu continuo a mesma pessoa, não mudei não, eu continuo o mesmo cara, só que corrigi da rota, né? O que me fazia mal, eu cortei, saí eliminando o que me fazia mal, e me dá um grande prazer esse trabalho espiritual que nós fazemos. A mudança de minha vida foi, inclusive, profissional, porque eu deixei de ser professor, de ser o que eu era no passado, e reconstruir uma vida que eu sempre quis ter. Então, não tem tempo para você mudar. Muita gente chega aos 50 anos e diz assim, não, eu sou muito velho para mudar. Velho. Nada, meu filho, você tá agora, tá um beiju de coisinha bonitinha. Né? Se reforme agora, não precisa esperar para a próxima encarnação, não. Tá? Você tá na hora, tá no tempo. Todo mundo tá no tempo de mudar, tá no tempo de modificar a sua própria vida. Né? Basta querer, basta ter vontade de mudar. Né? E aí onde a gente lembra aquela frase famosíssima de Chico, né? Que ninguém pode começar de novo, começar agora, mas a gente pode aproveitar o momento a partir de agora e fazer um novo final. Eu posso até não conseguir voltar para o passado, mas eu posso começar agora, faça agora. Não pode consertar o passado, né? Isso. Voltar atrás e consertar o passado. Mas pode começar agora e consertar o futuro, né? E renovar o seu futuro, né? Veja o que estava dizendo Rosângela Castelo Branco. Rosângela, um beijo para você. Olha, o marido entrou na faculdade de medicina aos 56 anos, olha. Sonho, meu amigo. Né? Eu virei psicoterapeuta aos 50 anos de idade, 52 anos de idade, cara. Comecei a estudar de novo e disse, não, aquilo ali que eu estava fazendo não dá mais. É um caminho errado, é um caminho que não vai me dar felicidade. Eu vou para onde me dá felicidade. Menos dinheiro, menos tudo,
maravilha, mas muito mais paz, interiorização, muito mais tranquilidade, muito mais equilíbrio, muito mais harmonia comigo mesmo e com as pessoas, com a minha família. O amor volta a fluir, né? A vida volta a ter cores, né? Você olha uma flor e chora, né? Porque você fica tão emocionado com aquilo ali, enquanto que antigamente, pô, tinha insensibilidade da vida. A insensibilidade da vida é quando você acha que tudo tem que ser grana, tudo tem que ser matéria. Não, se eu não conseguir um carro, eu quero mesmo você levar o carro no caixão. Aí eu digo que você é macho. Você levar para o plano espiritual o seu carrinho, né? Não leva, nego, não leva. Ela está dizendo que ele está com 59 anos agora. E está no terceiro ano. Terceiro ano. Que coisa maravilhosa, Rosângela. É verdade. Ele diz que não está preocupado com o final, mas com o percurso. Muito bom. Essa é a filosofia. Essa é a filosofia. O final é fruto do que eu faço agora. Pois é. E é só fazer, meu filho. Muita gente. Qual é o seu objetivo? Eu digo só um. Eu quero desenvolver. Agora, como eu quero evoluir? Como eu não sei. Eu sei que eu estou indo. Eu sei que eu estou indo. E eu sei que está sendo bom porque eu estou me sentindo bem. Então, qual é o parâmetro para você achar que está fazendo a coisa certa? É estar se sentindo bem. Se você está feliz, está com essa cara alegre, como eu estou agora, né, essa cara de felicidade, o cara do plena pandemia com essa cara de riso aí, rindo e achando graça de tudo. Pois é, veja, eu tenho um negócio tradicional, eu tenho um estacionamento onde está parado, os funcionários estão parados, eu estou precisando pagar os funcionários. Agora entrei com aquele recurso do governo pagar os salários durante 2 meses. Eu estou preocupado, sabe, Leandro? Mas eu não posso entrar nessa mesma vibração negativa e começar a achar que tudo vai desabar. Eu tenho o meu negócio aqui de psicoterapia, a gente está andando bem e tal. Então, uma coisa vai cobrindo a outra, com menos recurso, com menos estrutura, a gente come menos um pouquinho para poder doar ao outro, né? A gente começa a dividir, e isso é que é bacana. É um momento de divisão, e não de compartilhamento, e não de divisão. Né? Não vamos dividir a nossa vida, vamos compartilhar a nossa vida. Ser melhor nesse momento, ser mais íntegro nesse momento. Eu acho que esse é o grande lance disso tudo. Acho que com a idade a gente vai aprendendo uma coisa que se a gente aprendesse logo no começo, se bem que assim, depende da nossa maturidade, porque senão a gente não aprende mesmo. Por exemplo, o meu amigo espiritual já disse a mim que eu não lamente mais esse negócio. Porque eu vivia me lamentando, eu vivia dizendo assim, meu Deus, se eu tivesse começado aos 30, eu agora estava um Divaldo Pereira Franco, eu estava dando palestra e tudo tentando. Não estava. Mas lógico que eu não pensei nisso, né? Eu digo assim, eu teria feito uma coisa muito melhor, teria feito uma coisa mais bacana. Ele disse, não teria. Deixe de se lamentar e siga o seu caminho. Deixe de ser chato, né? Uma vez, isso mesmo. Teve uma vez que um senhor chegou para mim, ele já com 50 e tantos anos, disse, mas Leandro, por que eu não conheci o Espiritismo antes? Teria mudado tanto, seria tanto diferente. Eu digo, sabe por quê? Porque naquela época o senhor não estava preparado para ouvir, por exemplo, perfeito, né? Para chegar e dizer assim, porque assim, o Espiritismo, ele coloca muito nas costas da gente mesmo a responsabilidade. Ele fala que a gente tem o livre-arbítrio, mas também nos diz que está na nossa consciência e tudo é fruto daquilo que a gente faz. Eu disse a ele, digo, não adiantava, se o senhor tivesse conhecido o Espiritismo, o senhor teria rejeitado. Que bom que agora, pelo menos, o senhor está mudando, está vendo. E aí, com o tempo que vai passando, a gente vai aprendendo, inclusive, que nessa vivência é que a gente compreende que a gente vai viver melhor se a gente viver com simplicidade. Eu acho que esse é o padrão. Eu acho que quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais sutil em termos de realização de pensamento e tal, mais você se sente bem, né? Você está dizendo o quê? Silvio Soares. É Sávio Soares. Ele está perguntando, Wagner, isso. Está perguntando, quando se está em momento em que se quer crescer, mas por motivos externos, não conseguimos dar o passo seguinte, como devemos proceder? Ixi, danou-se. Essa é filosófica, viu, meu filho? Manda ver.
Ele perguntou para você. Veja só, eu acho o seguinte, muitas vezes o querer crescer, ele é muito relativo, né? Essa coisa do crescimento, muitas vezes a gente fica imaginando que só é material, mas o crescimento ele é espiritual, e o crescimento espiritual ele se dá de você para você, você não precisa de nenhuma condição externa. O momento é seu, o momento nunca é do outro, nem vem externamente. É como a luz está dentro de você, ela brilha ou é ofuscada. Mas por quem? Por alguém que está ofuscando ou por você mesmo? Por você mesmo, né? Então, é aquela história, dar o passo seguinte na evolução e no progresso, depende única e exclusivamente de você. Então, faça pequenas coisas. Eu costumo sempre dizer, quando vai objetivar alguma coisa, a gente sempre pensa no grande, né? Eu quero ser o... Não, cara, seja o pequeno primeiro, né? Seja o mínimo de tudo. Seja para você bom. Seja primeiro bom para você. Começa por você. Depois você começa a estender tua iluminação para o resto das pessoas. Eu não sei ao que você se refere, viu, Sábio? Mas muitas vezes a nossa vida depende da nossa interiorização, do nosso autoconhecimento, de se olhar no espelho, como Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. Não era nem Sócrates, porque estava lá no Panteão, ele leu, e isso ficou famoso, parece que foi ele que disse, mas não foi. Né? Mas estava lá, conheça-te... Oi? Ele que divulgou, né? Ele que divulgou, e foi bom divulgador, né? Porque todo mundo acha que foi ele que disse, estava lá, foi através do oráculo, o oráculo falou isso para ele também. E essa coisa de conhecer a si próprio é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo. Muitas vezes a gente fica esperando algum movimento externo para poder crescer internamente. Não, é o contrário. Você tira... Epíteto dizia isso, que também foi um filósofo grego, ele dizia que a iluminação sai de dentro do próprio ser. E quando você ilumina você mesmo, você termina iluminando todas as outras pessoas ao seu redor. Porque todos eles vão ver o brilho que você tem. Então, muitas vezes a gente vive se lamentando, e eu não estou dizendo que é o seu caso, sabe? Às vezes a gente se lamenta, diz que não está num momento propício, mas o momento propício é você. O momento propício não é nada, não está externo, não é outras pessoas, não são as outras pessoas que precisam mudar para você se sentir bem. Você que precisa se sentir bem para criar um ambiente favorável para você mesmo viver. Então, por que a gente se sente bem na vida? Por que a gente se sente feliz, que é uma utopia para alguns? Porque para muitas pessoas, ser feliz é utópico. Né? Para mim não é utópico, é realidade. Eu me sinto feliz o tempo todo. Eu estou totalmente feliz de ver esse menino barbudinho na minha frente, essa barbinha branca aí de capuchinho, coisa bonitinha aí na minha... Veja, para mim é uma felicidade estar vendo isso. Entendeu? Então, quer dizer, você arranca momentos de felicidade em cada partícula, em cada ar que você respira. Nas nossas meditações aqui, eu vivo dizendo assim, porque você não... Você já prestou atenção na sua respiração? É um momento de felicidade respirar. Nesse momento de Covid, então, é um momento de felicidade extrema. Tem alguns que estão procurando ar, que é de graça, é gratuito, e não estão conseguindo respirar. Então, veja só, o momento pode ser difícil, mas você pode ser fácil. Arranque de você a condição de se superar. Não espere dos outros. Os outros não vão construir nada para você. Quem constrói você é você e ponto. Lamento sempre dizer isso, porque algumas pessoas ficam sempre esperando que a gente diga assim, olha, procure o Bhagavad Gita, entre, se aprofunde nele, ele faz parte do Mahabharata, tem 300 páginas, quando você terminar de ler, você está iluminado. Não, filhinho, fique iluminado sem ler nem o Mahabharata, que tem mais de 7.000 páginas, e nem o Bhagavad Gita. Você não precisa ler os dois para ser feliz. Leia a você mesmo diante do espelho. Quando você faz isso, você se ilumina na hora. Você diz, eita, peraí que eu tenho muita coisa para corrigir. Peraí que eu tenho muitas falhas, muitas arestas para poder aparar. Peraí que eu sou orgulhoso. Peraí que eu sou vaidoso. Peraí que eu sou muito exigente em relação às pessoas, mas não olho a mim mesmo. E aí vem toda a reflexão, né? Diz, epa, peraí. Se eu conseguir chegar nesse nível, eu vou melhorar. Não é difícil. É só ser honesto com você. Seja honesto com você que você vai começar a ver felicidade em tudo.
Né? Até quando um outro dia veio numa reunião mediúnica, cai um espírito lá e tal, o espírito chega para mim e disse: você acaba safado. Eu digo: Vixe Maria, agora você me descobriu, né? Eu dei um risinho e disse: não é só você que acha isso, irmão. O mundo acha, mas agora eu estou me achando bom, né? Porque eu estou corrigindo a minha rota. Então, se eu estou me achando bom, irmão, você não está dizendo novidade nenhuma. Ele deu uma risada e foi-se embora. Pronto. Tá entendendo como é? Então, quer dizer, não deixe ninguém desmascarar você. Desmascare você a você. Né? Você diz assim: não, eu tô aqui, tô de cara limpa. Né? Eu tô me conhecendo, eu sei quem eu sou, né? Não tô aqui colocando máscaras para nada. É por aí que não, vai. de jeito nenhum, até porque máscara você é só casca, sai, né? É sua personagem, a sua eficiência social, né? Rosângela está dizendo assim, ó, é como quando você entra em um lugar bem escuro com uma vela. Você é o primeiro a ser iluminado. Isso é fantástico, maravilhoso. No meio de uma floresta densa, um fósforo faz toda a diferença, né? Tá? Pois é. E a gente não precisa nem querer ser um holofote, né? Você não precisa de um holofote na escuridão, você não precisa de um holofote. Se você tiver um vagalumezinho ali que já clareia um tudo. pouquinho, você já segue. Então que a gente seja pelo menos o vagalume, né, que está brilhando e servindo. Sávio está respondendo, comentando, né, que comentou, fez aquela pergunta para movimentar num tema bem instigante. Olha, né? Muitos tá que nos procuram na casa espírita assim se colocam. Quer dizer, viu, Leandro? Esse sábio tava querendo me pegar. Tá vendo? não. Ele tava brincadeira querendo... mesmo. É brincadeira. Ele é meu irmão. É teu irmão, é? É meu irmão. Por isso que tem o nome ali, Leandro, depois de Oliveira. Olha, tá vendo, sabe? Forte abraço, querido. Valeu mesmo. Participa lá do Chico também. Né? E essa colocação dele eu achei ótima, porque realmente muita gente fica colocando no externo, o que está acontecendo fora. Eu não consigo porque isso, porque aquilo. E não na própria pessoa. Não é responsabilidade da própria pessoa se transformar, né? Pois é. Acho que a base é você mesmo, né? Não são os outros. Você é que transforma você e não os outros transformam você. A situação só melhora quando eu melhoro. Né? E aí eu vou também lançar a mão de uma outra história que diz que o pai vendo a criança ali perturbando demais, sabe? E perturbando, né? Nessa época de coronavírus, né? O menino dentro de casa causando terror. E ele só tinha um, e o menino fazendo aquela bagunça miserável lá dentro de casa e tal, derrubando tudo, os livros, os negócios dele aperreado, querendo se concentrar para trabalhar. Aí quando ele olhou assim, ele viu que ele tinha um quebra-cabeças do mapa mundi, né? Aí foi o que ele fez, ele pegou o quebra-cabeça, desmontou todinho, baralhou todinho, disse: meu filho, toma aí, monta esse bichinho aí, por favor. Mas, pai, meu filho, faça, isso é bom para você, para sua inteligência. O menino foi lá, levou o quebra-cabeça. Com 15 minutos depois, Leandro, o menino estava dizendo: pai, montei o quebra-cabeça, veio o quebra-cabeça com uns pecinhas desse tamanho, o menino foi lá e montou tudinho. Aí ele disse: mas meu filho, como foi que você montou o quebra-cabeça do mundo? Ele disse: pai, foi fácil, pai. Quando eu olhei do outro lado da figura, do outro lado tinha um homem. Então, quando eu montei o homem, o mundo ficou certo também. Então, quando eu acerto o homem, o mundo está certo. O que significa dizer que muitas vezes a gente tem que primeiro acertar a nós, depois, aí a gente acerta o mundo. O mundo só vai se consertar quando a gente se consertar. Se culpando ninguém não, viu? Você... daqui a pouco eu trago aqui o que Sávio falou. Ele está dizendo aqui... Bom, primeiro tem essa questão... Goretti comentou, né? Pois é, tudo depende de nós e não do outro. E não do outro, exato. O Edja Carvalho está acompanhando. Minha querida Edja, muito né? boa demais. É médium aqui no nosso SEC. Sávio está dizendo assim: longe de mim fazer pegadinha, meu querido. Um abraço, forte abraço. Depois ele diz assim: perdoe-me se assim me fiz parecer. Nada, que é isso, rapaz? Deixa de besteira. Eu tô brincando só. Eu vou superando as pegadinhas. Né? Pois é, eu vou superando as pegadinhas, porque o Marada vai mandando para mim, eu vou engolindo as bichas. Você sabe, Vaguinho, que essa questão, né, da responsabilidade de cada um e aquilo que a gente muda
na gente, muda ao nosso redor. Eu vou citar um exemplo de uma senhora que uma vez veio conversar comigo e disse que dentro do seu relacionamento, né, no seu casamento, ela estava com sérias dificuldades, né, com o esposo, que ele a maltratava muito e verbalmente e tal. Eu perguntei, alguma vez ele já lhe bateu? Ela disse, Leandro, muitas vezes a palavra machuca muito mais. E aí eu perguntei, a senhora sabe dizer se ele conhece alguma outra pessoa, está com alguma outra pessoa? Ela disse, se conhecesse, se tivesse, pelo menos era um motivo para que ele fosse embora e a gente pudesse. Aí, lógico que era num atendimento fraterno, logicamente não vou trazer muitos detalhes, mas aí eu disse a ela, digo, faça o seguinte, como a senhora está aqui conversando comigo, eu vou lhe dar uma orientação. Em casa, todas as vezes que ele chegar, que ela dizia que todas as vezes que ele estava entrando na casa, ela já não se sentia bem. E aí eu disse a ela, faça o seguinte, quando a senhora ouvir ele abrindo a porta, a senhora começa a fazer uma oração, movimentando a energia da seguinte forma, pensando, Senhor, abençoe meu marido, para que ele entre em casa, né? E aí desejando sempre a ele coisas boas. Faça o seguinte, prepare um prato que ele goste. Aí ela olhou para mim assim, Ô Leandro, você não está entendendo. O problema não é comigo, não sou eu, é ele. Eu digo, sim, mas quem está conversando comigo aqui é a senhora, eu tenho que orientar a senhora, não posso dizer que ele tenha que mudar nada. Mas eu confio de que quando a gente muda as coisas, ao nosso redor as coisas se modificam. Aí eu comecei, né? Eu digo, trata ele de forma diferente. E aí fui passando algumas orientações para ela. Tempos depois, ela ligou para mim e disse assim, Leandro, eu estou apaixonada. Pelo próprio marido. Aí na hora eu fiquei assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Não é que ela só não tinha dito o que era, por quem estava apaixonada. Aí eu só fiquei assim, diga. Ela disse, eu estou apaixonado pelo meu marido. Eu conheci, porque eu pedi a ela, digo, veja as coisas boas, positivas que ele tem. Me fale coisas boas, coisas positivas que ele tem, aquilo que cativou e tal. Escreva coisas positivas dele. E aí ela começou, sabe? Eu digo, pronto. E vai vendo algumas coisas negativas também. Veja o que é possível perdoar, veja o que é possível compreender. Né? Então, vá mudando. Pois é, o que acontece? Tempos depois que ela liga para mim e diz, eu estou apaixonado pelo meu marido, porque ele é uma pessoa maravilhosa e tal. Então veja que quando a coisa mudou, quando ela mudou, o problema não era com ela. Não era ela que queria ser machucada. Não era, lógico. A gente tem que compreender que não estamos falando aqui de culpa. Mas o que eu estou falando é, a gente muda o que está ao nosso redor. Por isso, quando a gente vive com simplicidade, as coisas se modificam ao nosso redor. Quando a gente ama, quando a gente direciona para o outro, a gente vê muito nas orientações dizendo assim, meu filho, ore pelos que sofrem, mas ore também pelos que fazem sofrer. Com certeza, com certeza. Era o que Jesus Leandro, dizia. você disse aí, você deu esse exemplo dessa senhora, e eu me lembrei de um conto chinês, diz que na China, quando tá agora esse negócio do vírus chinês, né? Então a gente tem que dar os exemplos da China também, são exemplos bons. E aí diz que na China, quando a mãe, ou a mãe do marido da mulher, né? Que é a nora fica viúva, né? Ela vai morar com a moça na casa do filho, né? E ela vai para lá, vai morar com ela. E essa moça, ela tinha um ódio da sogra, que era um ódio terrível, né? Um ódio, assim, visceral. E não se davam bem, né? Não viviam juntos, mas quando se encontravam, pegava fogo. Uhum. E aí essa moça foi a um feiticeiro daqueles e disse que era sábio e foi lá e disse, olha, eu queria que o senhor fizesse um preparado, também era um xamã, né? Então eu queria que o senhor fizesse um preparado aí para envenenar a minha sogra.
porque eu detesto ela, ela vai morar na minha casa agora, porque o marido dela morreu, meu sogro morreu, então eu preciso matá-la. E Uhum. o sábio disse, mas meu Deus, matar ela? Sim, matar. Disse, tá certo, tudo bem. Como ele viu que ela estava num estado muito alterado, ele disse, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Veja, eu vou fazer aqui o preparado, a senhora vem pegar daqui a 2 dias. Mas veja, deixa eu lhe dar logo as instruções. Então, vai pegar esse preparado e são gotinhas que a senhora vai colocar todos os dias, 2 vezes por dia, na comida, no suco dela, né? Na comida dela. São 2 gotinhas pela manhã, 2 gotinhas pela tarde. E você vai fazer isso, com 3 meses ela está morta. E aí a moça assim procedeu, né? Foi e tal, depois voltou no feiticeiro de sólido. Não esqueça, você vai pegar, colocar 2 gotinhas. Agora, veja, importantíssimo é que você, quando começar essa operação, você tem que tratar muito bem sua sogra. Porque senão, quando ela morrer, a culpa vai recair em cima de você. Você vai ser a culpada. Então, se cuide, não dê bobeira, não. Cuide bem dela, trate dela, faça a comida dela, ajeite ela. Ela disse, tá certo. E aí, assim fez, né? No primeiro mês, a sogra nada de morrer, né? Ah, E no primeiro mês, a sogra lá e ela ajeitando, de mau humor e tal. Mas aí foi melhorando, porque aí foi dando comida, foi conhecendo a sogra, não sei o que, primeiro mês. Quando deu a metade do segundo mês, ela estava assim, sei lá, comovida com a sogra. A sogra já não era tão antipática, as coisas já não eram tão ruins. Ela já estava gostando da companhia da sogra, porque ela vivia só tinha um menino, a sogra tomava conta do menino. E ela começou a se sentir bem com a sogra, essa coisa toda. Tal. Aí, quando com 2 meses e meio, mais ou menos, estava perto da sogra morrer, a sogra nada de morrer, ela volta pro sábio lá, para o feiticeiro, xamã, seja lá como você queira chamar, voltou e disse assim, olha, por favor, anula o efeito do veneno e me dê um antídoto, porque eu estou amando a minha sogra. Né? E o feiticeiro disse, olha, eu não dei um veneno à sua sogra, eu dei uma vitamina a ela para ela ficar melhor, para ela se fortalecer. O problema da sua sogra não era a sua sogra, era a senhora, que não gostava dela nem queria conviver com ela. Então, na convivência, na tolerância e no cuidado, a gente conquista um amigo, a gente conquista um aliado. Então, muitas vezes é exatamente isso, né? Quer dizer, no seu caso, ela reconquistou o marido dela, viu de uma outra forma, viu a personalidade verdadeira dele e a essência que ele tinha. Isso é que é, sei lá, maravilhoso. São ensinos como esse, sabe, e historinhas como essa que nos ensinam a viver, principalmente num momento como esse que a gente tem que ressignificar tantas coisas, né? Mostrar tantas coisas boas ao mundo e tirar de dentro da gente essa força, né, extra para sermos melhores, né? Sermos mais evoluídos, melhores em termos de pensamento, sentimento, de emoções e tudo mais. E todas essas sensações do corpo, a gente começa a ressignificar também. Não é só isso, gente. Não é só isso. Tudo é bom. Agora, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado. Olha, o Pierre botou aí, ó. Aprendi que para ser feliz no casamento, um dos segredos é tentar fazer o outro feliz. Eita, essa é boa, viu? Aí, ó. é, Gostei. É e a precisa conclusão. também a gente compreender, né, que a gente não tem responsabilidade de fazer ao outro feliz, né? A responsabilidade não é, né, assim, não, assim, a minha missão, vamos lá. A minha missão não é fazer o outro feliz, né? Minha Pois. missão não é fazer o outro feliz. A minha missão é ser feliz com a outra pessoa feliz. É com o outro. Né? Isso. Ser feliz com o outro e não fazer o outro feliz. Porque senão vira subserviência. Tudo você tem que fazer para agradar o outro e aí entra naquela contradição, né? Isso é muito importante. Agora está dizendo aí, perfeito, é isso mesmo, a mudança está em nós. Pois é, exato. Temos algumas pessoas ainda acompanhando, mas eu tinha conversado contigo, tinha dito que seria 40 minutos. Pô, A gente já vai já é embora e 1 hora e meia já, né? é, Adelaide Mas é Santos, isso, papo bom é desse jeito, papo bom rola muito. segunda live do Chico. É É, muito verdade. bom, Parabéns, Chico Xavier Camusim, excelente momento. muito bom. Só para a gente encerrar rapidinho, né? Porque senão a gente vai, vai muito longe.
Tem uma pergunta aqui de Juarez Soares, que ele pergunta assim: a pandemia da Covid-19 proporcionará uma mudança de postura na gestão pública, objetivando um maior e melhor atendimento coletivo? Ih, Isso danos. em linhas gerais, mundiais, né? Será que isso vai mexer com para que eles mudem esse processo, né? De ver que o coletivo precisa ser considerado? Veja só, Leandro, eu não vejo uma grande mudança das consciências políticas nesse momento. Eu acho que a grande mudança é nossa e a grande responsabilidade, como sempre, é nossa de votar em pessoas mais capazes de gerir os nossos países, as nossas nações, os nossos estados e os nossos municípios. O movimento não tem que ser deles para a gente, o movimento tem que ser da gente para eles. Porque eu acho assim, que quando a gente vota errado, a gente coloca no lugar da gestão pessoas que são pouco eficientes. Isso já aconteceu no Brasil outras vezes, tá certo? Aconteceu nos países, em todos os países que a gente conhece, não é um privilégio do Brasil. Não vamos ser cachorro vira-lata nesse momento, porque a gente é cachorro vira-lata, né? A gente acha que tudo de ruim só somos nós que temos esse problema. Não, o problema é em todo canto do mundo, né? O grande lance está em como você vota. Quando você vota com irresponsabilidade, pensando apenas em você mesmo e não no coletivo, acontece o que acontece no Brasil e em outros países. São governos que são irresponsáveis em relação ao povo. Quando você se educa para votar e você vota direito, você constrói uma nação diferente. Aí sim, eu acho que não é um padrão para agora. Por exemplo, os governantes de agora tomarem todos consciência, todos vão ficar bonzinhos porque passou por uma Covid-19. Não acredito nesse movimento. Isso é ilusório, isso é uma questão por quê? Eles estão, entendam bem, quem vai ser o último atingido nessa pirâmide social? Os primeiros atingidos é a base da pirâmide, são os que sustentam a estrutura da pirâmide como um todo, que é o povo, né? Eles estão lá sustentando toda a estrutura e o peso disso tudo. Depois vemos nós, que somos mais privilegiados do que a maioria que está muitas vezes na miséria, sustentando essa base toda, com todo o seu trabalho braçal, com toda a sua vontade de que tudo isso dê certo, mas que, sem muita consciência de tudo. Então, o que é que nós que estamos num segundo patamarzinho aí, que é muito pouco a diferença entre eles e a gente, em termos sociais, né, em termos de ganhos, é que nós, que somos formadores de opinião, estamos detonando na internet em vez de estar construindo uma nova mentalidade, uma nova forma de ver as coisas. Então, eu acho que nem a gente, nem os de baixo, nem os de cima, tá certo, vão construir nada no momento. Os de baixo vão sentir, nós que somos os pensadores, os que estão concatenando todo esse processo, precisamos mudar a nossa consciência para que no futuro, através da nossa consciência, nós mudemos o de cima e mudemos o de baixo. Porque é assim que muda uma pirâmide social. E isso é o ideal. Isso não é socialismo, isso não é capitalismo, isso não é nada. Isso é uma filosofia de vida diferente. Eu preciso ter consciência, entender que eu sou o gestor de mim mesmo. E a partir do momento em que eu voto com consciência coletiva, eu não estou votando só para o benefício de mim mesmo, porque é assim que as pessoas votam hoje em dia, né? Eu estou votando porque eu vou receber um emprego, eu estou votando porque alguém vai me beneficiar, eu estou vendendo meu voto por dentadura, né? Por telha, por saco de cimento. Então, enquanto o povo estiver votando desse jeito, entenda, no topo da pirâmide as pessoas não vão modificar, porque a mentalidade é uma mentalidade muito fraca, entendeu? Esse é o grande problema da sociedade hoje em dia. Ali, os do topo da pirâmide, para serem melhores, é preciso que os de baixo sejam muito bons para poder votar conscientemente no bem coletivo e não no bem individual de cada um. Esse é o grande problema da sociedade hoje em dia. Isso, na minha humildíssima opinião, eu não sou político, tal, mas estudando o que a gente estuda e observando a sociedade como nós observamos, vemos todo esse cenário. Eu não acho que por conta do Covid-19, os governantes do mundo vão se tomar de piedade com toda a população e mudar os seus sistemas e os seus serviços públicos. Não acredito nisso. Nesse momento principal, não. Só se vier um outro ceifador,
né? Se vier uma outra pandemia que for bater lá em cima, vocês estão vendo, não está batendo lá em cima. A pandemia, os caras estão lá encastelados. Os caras estão lá em cima, eles não estão sentindo isso. Quem sente são os de baixo, os do meio, tá certo? Mas os de cima não sentem nada. Então, por que eles mudariam? Veja o que é que eles estão fazendo. Estão brigando entre si para poder conseguir conquistar o poder nas próximas eleições. É isso que está acontecendo, infelizmente, tá certo? Brigando entre si. Não é, eu não estou dizendo aqui que tem certo e tem errado, eu estou dizendo que estão brigando. Né? Mas brigando por poder, não estão brigando para melhorar a situação. E nem se está falando de lado A ou lado B. De jeito nenhum, eu não estou falando em nada aqui, nada disso. Ele está falando da questão geral. Eu acho que tudo isso vai mudar quando a gente, humanidade, tiver consciência de nós mesmos, né? Quando a gente começar a mudar a gente, as nossas posturas no dia a dia, a nossa postura no dia a dia. Se a gente, porque uma vez eu estava num bate-papo, que eu costumo dizer que é um bate-papo, eu não faço palestra, eu sou mais conversante. E aí eu disse assim, a gente fala tanto dos políticos que fazem isso, aquilo. Somos dois. Mas aí quando a gente está numa fila, se a gente tiver a oportunidade de furar a fila, a gente fura. Pois é. Se a gente tiver a oportunidade de usar o gato net, a gente usa. Se a gente tiver a oportunidade de sonegar imposto, a gente sonega. Então, todas as vezes que a gente está fazendo isso, a gente está fora da lei, a gente está fazendo errado. Depois a gente não tem o direito de jeito de reclamar nada. Não pode. Fomos nós que construímos essa sociedade. Né? Eu me lembro, viu, Leandro, na época do programa do Jô, que um grande escritor baiano, que você deve conhecer, João Ubaldo Ribeiro, que é desencarnado, ele escrevia uma coluna para o Jornal do Brasil, na época, lá no Rio de Janeiro, e ele escreveu uma coluna, e o tema dessa coluna terminou levando ele para o Jô. O Jô convidou ele para falar sobre o tema e aí o tema da coluna dele era nós não somos éticos, e ele incluiu a ele mesmo, né? Nós não somos éticos. E aí ele, quando chegou lá em Jô, o Jô perguntou a ele, disse, olha, por que você disse nós não somos éticos? Ele disse, vamos fazer um testezinho aqui rápido, era a época do CD, né? Ele disse, quem nunca comprou um CD pirata aqui? Levanta a mão. Né? Quem nunca furou uma fila? Quem nunca subornou um guarda de trânsito? Quem nunca subornou um guarda rodoviário? Quem nunca fez um gato, né? Seja lá ele qual for. Então, quer dizer, a postura está errada. Nós somos antiéticos, nós não somos éticos. Então, a partir do momento em que nós não somos éticos, o mundo não é ético. Eu tinha falado desde o início, quando eu mudo o homem, eu mudo o mundo. Não é o contrário, não. O mundo não vai mudar. Tá certo? O mundo está do jeito que está, porque nós construímos ele do jeito que está. São sociedades na base da mesma estrutura de pensamento, no mesmo pensamento do ter, do consumir, do tirar vantagem própria em tudo, sem pensar nos demais. Agora nós estamos vendo essas consequências acontecerem. Nós não nos prevenimos para nada. Tudo é assim, eu quero tirar a vantagem. É a lei do Gerson o tempo todo. Gerson, para quem não sabe, a gente é da época, né, foi jogador da década de 70, ganhou lá a Copa de 70, que ele dizia assim, meu irmão, o negócio é tirar vantagem. A gente vive nesse padrão, meu amigo. Então, quer dizer, se você quer tirar vantagem e acha que os governos serão melhor do que você, os governos só serão melhor do que você quando você for melhor. Né? Então, aí, voto direto, que aí você vai ver gente boa lá no poder, gente, inclusive gente que queira se candidatar, gente decente que queira se candidatar. Porque hoje em dia, se eu perguntar a você, Leandro, você quer se candidatar a alguma coisa, você vai dizer, pelo amor de Deus, meu amigo. Ninguém quer, uma pessoa decente não quer se candidatar. Entendeu? Por quê? Porque sabe que existe um aporcalhamento da estrutura. Porque os seres humanos ainda acham que tem que subornar as outras pessoas. Ainda acham que tem que ser subornados. Então, é aquela história. Não é como é o meu pecado. Na realidade é assim, você estimula o meu pecado e eu aceito o pecado. Eu acho arretado o pecado, eu acho bonitinho o pecado. Então eu vou lá e entro na vibe. Aí você diz, não, eu sou bonzão, eu não sou. Não, meu amigo, veja só, você votou. Você tá entendendo? Se assuma logo uma vez, você votou e acabou-se.
Então, não dá para ter um outro pensamento senão esse. Só muda quando nós mudarmos a nossa consciência e votarmos adequadamente nos próximos governantes. É por aí. Olha o que Juarez falou aqui. A mudança da coletividade passa pela mudança do indivíduo. Pois é. E que Sávio agora completou aqui. Exatamente assim. As pessoas dizem, né, bota entre aspas, a humanidade não tem ética. E esquecem que cada um de nós é que somos a humanidade. Pois é, ele tá falando de si próprio, né? Tá se olhando no espelho, né? Falando. Quer dizer, você é o reflexo. Nós somos reflexo, né, de nós mesmos. Na realidade, a gente, quando acusa o outro, eu costumo sempre dizer isso, não aponta ninguém, porque na hora que você aponta, você tem, 3 dedos apontados para você, 3. O que significa dizer que você só está achando no outro aquilo que lhe é muito apropriado e aquilo que é muito comum em você. Entendeu? Então não acusa ninguém. Tem 3 dedos apontados para você. Você pode ter certeza. Eu costumo dizer. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu costumo dizer quando você aponta. Aqui. Oh, meu Deus. Fazer assim. Pronto. Tá ótimo. Eu costumo dizer que tem 3 dedos aqui apontando, né? Pra gente aqui. Tem um apontando para a pessoa, que é o erro. E eu costumo dizer que tem um dedinho aqui apontando para cima, vai dizer assim: Deus está vendo. Deus está vendo. Deus sabe muito bem quem você é. Esse Deus, né? Esse Deus que é a história. Onde estão as leis de Deus? Né? Que tem lá no livro dos Espíritos. E aí vem a resposta dos Espíritos. Na consciência dos homens. Então, bota a consciência para funcionar, compadre. E aí você vai descobrir que é você que está errado. Não tem ninguém errado no universo. Você está errado. Né? Construa você mesmo, construa o seu padrão vibratório, que aí a partir de você tudo se constrói, né? Tudo se modifica. Querido, o tempo passa rápido. Muito. Goretti tinha comentado antes agora, um pouco tempo atrás, que eu botei aqui na tela, o tempo passa rápido demais. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma sobrinha minha, ela tem 15 anos, minha filha, aproveite e tenha consciência de que a vida passa rápido, minha filha. Um dia desses era o meu menino, embora eu costume dizer assim, oi, seu menino, ele tem quantos anos? Eu digo, tem 26, vai fazer 27. Perdão, tem 25, vai fazer 26. É isso? Não, tem 26, vai fazer 27. E para mim eu sempre vou dizer que é meu menino, embora não seja mais criança. E aí eu disse a ela, digo, um dia desses eu estava indo, né, com minha esposa para a maternidade, e já vai fazer 27 anos. O tempo passa muito ligeiro, então aproveite. Porque como o tempo passa rápido, a gente não pode perder as oportunidades. A gente não pode deixar para amanhã. Como você bem disse, não, na próxima ou na próxima encarnação. A gente não sabe como é que vai ser a próxima encarnação. A gente não sabe como é que o mundo vai estar daqui a 20, 30 anos. A gente não sabe como é que as coisas estarão para que a gente tome a iniciativa depois. Tem que fazer agora, deixar para amanhã já é tarde. Já é tarde, muito. Né? Amanhã é tarde. Então, querido, muito obrigado. Obrigado mesmo. São abraço, 1h e 37 Beijo no coração minutos. de vocês. Beijo no coração de vocês. Antes para você fazer o encerramento. Mas veja, passou tão rápido. 1h37 minutos. A gente tinha se programado para 40 minutos. A gente passou mais de 1 hora. Só do tempo que a gente tinha programado. Então, suas considerações para a gente poder fazer o encerramento. E, de cara, eu quero te agradecer ter topado estar aqui com a gente hoje. Quem agradece sou eu. Eu quero agradecer também a participação de cada pessoa que veio, falou, que comentou, né, todos esses amigos aí que são nossos irmãos espirituais e continuam sendo irmão, não os irmãos hipocritamente, né, que muitas vezes você diz, meu irmão, e aí, né, fala mal por trás e tal, e tá chamando de irmão. Não, irmão mesmo, irmãos da humanidade, irmãos dos mesmos problemas, irmãos das mesmas dificuldades. E eu sempre costumo dizer que se você se concentra em você para mudar você vai conseguir mudar o mundo ao seu redor. Né? A felicidade ou a infelicidade está inserida num só processo, na sua própria consciência e na sua própria atitude. Se você tem atitudes corretas, o mundo vai ser correto. Porque de você sai a energia benéfica para mudar o mundo. E não o mundo que vem com milagre. Não acreditem em milagres, porque milagres não existem. Tá? Não existem. A gente precisa botar o ponto final nesse negócio. Porque é exatamente na venda de milagres que se vende a ilusão
que no sânscrito, que é Maya, né, é a ilusão do que a gente deveria ser como humanos carnais. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. E aí, por ele, nós devemos zelar, mas nós não somos ele, né? E a prova disso é: abra as sepulturas e verão os corpos apodrecendo. Enquanto você se cultivar coisas positivas, permanecerá com a sua consciência limpa, pura e em desenvolvimento, tá? Porque é esse o nosso objetivo como seres humanos aqui na Terra. Promover o desenvolvimento das pessoas e o nosso em primeiro lugar. Não fique dizendo assim, o fulano pode mudar. Não, eu tenho que mudar. E aí depois, através do meu exemplo, pode ser que alguém vá na vibe e melhore junto. Mas a primeira pessoa que precisa ser mudada é você, ninguém mais. Tá? Infelizmente, eu queria ter assim, uma notícia muito boa, dizer, olha, Jesus está vindo. E ele vem numa carruagem de fogo e vai consertar tudo aqui. Não vem, Jesus já está. Ele veio há 2000 anos atrás, deixou uma mensagem belíssima, nós deturpamos tudo, fizemos uma grande bobagem e hoje nós estamos tentando consertar através do espiritismo, através das verdades espíritas, que não são verdades absolutas, são verdades relativas, são verdades que vêm dos espíritos, que são as almas dos homens que estavam na Terra, mas que vieram dizer coisas maravilhosas e mostrar que o que Cristo disse há 2000 e poucos anos atrás ainda é válido hoje. E que se nós seguíssemos pelo menos o Sermão da Montanha, a maioria das coisas estaria resolvida. Se apenas no primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você conseguisse enxergar tudo isso, já seria um grande passo para a evolução humana de toda a humanidade. Você pode ter certeza disso. Um beijo, um abraço em todos vocês. Se a gente pudesse, né, ter a consciência de que se a gente agir com dignidade... me lembrei da frase que muitas vezes era utilizada por Flávio Cavalcante, quando ele estava encerrando o programa dele. Eu assisti isso. Não falo isso não, porque eu estou me sentindo mais velho ainda. Que ele dizia assim: se você agir com dignidade, você pode até não mudar o mundo, mas com certeza, tenha toda certeza que no mundo haverá um canalha a menos. É uma frase dura, pesada, mas se a gente agir realmente com dignidade, a gente muda o mundo. Perfeito. Bom, eu queria agradecer a todos os que acompanharam essa live, 1h41, o tempo passou voando. A gente fez muitas colocações. O pessoal está aqui parabenizando também você, Vaguinho, pelas colocações excelentes. Foi ótimo a gente ter esse momento de bate-papo. Tá? Muito obrigado mesmo, querido. Que Deus te abençoe. Beijo, paz, luz sempre. A todo mundo, tudo de bom. Paz e luz. Valeu. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Até a próxima.